nós precisamos ter uma coisa na nossa mente. Tudo que você vai ouvir, você precisa ouvir olhando para quem é o Pai. Você tem que ouvir tudo nessa noite considerando a verdade imutável e absoluta do amor do Pai. Porque esse tipo de mensagem que tem como propósito trazer edificação para as nossas vidas, se ela for entendida da perspectiva, do sentido do que você está vivendo, ou do modo com que você está lidando, seja na tua casa, seja com alguém ao teu redor, ela vai causar e aguçar esse sentimento para que você se afunde mais naquilo que muitas vezes nós achamos que temos a razão de estar vivendo. Mas se você ouvir o que eu vou te falar nessa noite, pela ação do Espírito Santo, baseado no amor do Pai, o amor incondicional, aquele que nos ama incondicionalmente da mesma forma, ela vai ter vai surtir um grande efeito na minha e na tua vida. Amém, queridos? Então, peço para você, por gentileza, para abrir a Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 4. Não é difícil de achar, né, irmãos? É bem... O primeiro livro é facinho. Hoje, na era digital, muito mais ainda. Amém? Gênesis 4, todos acharam? Se não acharam, misericórdia. Vamos ler então. Peço para você acompanhar comigo a leitura. Gênesis 4, 1 em diante. Diz assim o texto: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Diga comigo assim: o matou. Diz o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o que não o ferisse de morte, para que eu não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Amém, queridos? Isso que nós acabamos de introduzir aqui sobre o amor de Deus, aqui a gente pode ver com muita clareza
na parte B do versículo 15, que pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém o ferisse de morte. Aqui já nessa introdução eu gostaria de falar algo que não vai ser o objetivo da mensagem, mas é interessante nós observarmos nos versículos anteriores que os dois no fim dos tempos trouxeram uma oferta ao Senhor. Hoje eu não quero falar de oferta, amém, irmãos? Eu não quero usar esse texto para... Não, nada disso. Vamos tirar um ensinamento daqui muito grande. Mas diz que os dois no fim dos tempos trouxeram uma oferta ao Senhor. E disse que o Senhor se agradou da oferta de Caim, de Abel, mas não se agradou da oferta de... Só que o texto é interessante, que ele diz assim, ó. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ainda no domingo passado, o pastor Luciano mencionou Abel, e realmente é isso. Se nós formos ver lá em 1 de João 3, o apóstolo João vai dizer que nós não devemos ser como Caim, que ele era do maligno. E é bem verdade, se nós analisarmos no contexto da qual eles estão vivendo, quem plantou o mal no coração de Caim? Se nós formos olhar por uma ótica e pela uma questão cronológica, parece dar-nos a entender que eram somente os quatro ser na terra: Adão, Eva, Caim e Abel. Se nós olharmos, analisarmos por uma ordem cronológica. Então, da onde que procede esse mal? O coração dele, de João vai afirmar, diz que ele era do maligno, porque as suas obras eram más. Então é interessante que antes da oferta, o que motivou os dois a se apresentar perante o Senhor foi a oferta deles. Algo que eles prepararam, algo que podiam apalpar. Um trouxe da gordura, o outro da fruta do campo. Mas só que a oferta diante de Deus foi somente um detalhe, porque Deus afirma aqui que ele se agradou primeiramente de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. Então isso é muito interessante, nós temos que trabalhar em cima disso, porque antes de nós desejarmos fazer alguma coisa para o Pai, antes de nós ofertarmos alguma coisa para o Pai, primeiro nós temos que ser aceitos por Ele. Hoje, graças a Deus por Cristo Jesus, nós somos, mas naquilo que é teu devocional, naquilo que você tem um desejo do teu coração, ainda que muitas vezes os nossos desejos não estão harmonizados, em perfeito alinhamento com o coração dele, mas nós precisamos primeiramente que Ele nos aceite. Aceite a nossa oferta, a nossa vida, para depois aceitar aquilo das nossas mãos. Aceite a nossa vida no sentido de uma vida alinhada com Ele, alguém que realmente se parece com Jesus, para depois Ele aceitar aquilo que nós vamos fazer para Ele. Amém, queridos? Então isso aqui é uma observação que eu queria fazer nesse texto. Mas nós vimos aqui no texto uma família. Uma família que, se nós analisarmos hoje, no nosso contexto, não tem muita diferença dessa família que viveu há milênios atrás. Em toda família, existe um Caim, existe um Abel. Vamos falar aqui em símbolo, por metáfora. Se nós analisarmos, querido, na nossa casa tem, na nossa família tem, na igreja tem. Então, em todo lugar existem muitos Caíns e muitos Abéis. E disso nós não podemos fugir. Agora, a obra de Caim, ela é sempre maligna. A obra de Caim, ela nunca teve como propósito, como objetivo, construir algo. Porque Caim, em sua essência, ela é má. João não falaria isso se ele não tivesse uma revelação. João declara que Caim, nós não devemos ser como ele, porque as obras eram má.
Então, em todo lugar, seja onde você, seja na igreja, sempre vai ter um Caim. É forte que eu estou falando, mas por isso que eu falei no princípio, você precisa ouvir essa mensagem conhecendo o teu Pai, o Pai de amor, sem a qual o Senhor vai distorcer essa fala e vai alimentar algo que está no teu coração e muitas vezes no meu. Mas a realidade é essa, que eu e você convivemos com muitos Caíns, mas temos muitos Abéis, da qual nós podemos compartilhar de um coração verdadeiro e alinhado com o Pai. Agora, para introduzir isso aqui, para acabar com toda aquela altivez em nós e todo o senso de razão, todo o senso de defesa, toda a vontade de confronto, vamos trabalhar em cima do selo, o sinal de Caim. A Bíblia não fala claramente, mas eu posso usar, não mudar o sentido, porque ninguém pode revelar com clareza o que sinal foi esse que Deus pôs em Caim. Mas eu posso trazer para uma aplicação na nossa vida hoje, no tempo da graça, para paralisar todo esse senso da qual eu me referi agora. Vamos entender como um sinal. Esse sinal que Deus pôs em Caim foi a graça. Porque, irmãos, não precisa, é só usar o bom senso, usar o raciocínio lógico. O que Caim merecia? Não era morrer? Ele deu a sua sentença, porque ele tirou uma vida. Não existia lei moral implantada no coração do homem. Então ele diz assim, olha, agora quem me encontrar morrerá. Deus diz assim, não será assim. Deus dá sentença para aquele que se levantasse contra Caim, e no final ele dizia, colocou um selo. Então eu quero dizer para você que todos os Caíns que nós convivemos hoje, eles estão selados com a graça. Nós não podemos fazer nada, nós não podemos matá-lo, nós não podemos nos levantar, porque há uma sentença sobre todo aquele que se levanta contra um Caim. O juiz de Caim é o próprio Deus, o Criador, não sou eu, não é você. Então, simbolicamente, nós podemos dizer que este sinal que Deus selou Caim é a graça. João, no Evangelho de João 1,16, o João Batista está dando testemunho de Jesus, ele diz assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, todos nós. Então, da mesma forma que Cristo veio e nos selou com a sua graça, ele selou os Abéis e selou os Caíns. Então, nenhuma altivez, nenhum senso de razão, nem motivação de confronto ou de defesa contra os Caíns, não adianta nada, meu irmão. Agora, uma coisa eu e você temos que aprender a lidar com Caim. Porque as obras de Caim, elas são más. E não brinque com Caim, porque Caim tem como propósito matar. Sabe por quê? Ele não entendeu a graça, ele não entendeu o dom da vida. Então toda obra que ele faz com o senso de ser o melhor, ele não percebe isso. E saiba de uma coisa, todos os Caíns que se levantam contra você e contra mim, eles não estão se rebelando, não tendo inveja de você, eles estão tendo inveja e se rebelam contra o próprio Deus. Porque da mesma forma que Caim, o irmão mais velho de Abel, eles são nossos irmãos. E eles não se levantam a princípio a inveja por você, mas na verdade, inconscientemente, as suas atitudes declaram que eles estão se rebelando contra o próprio Deus. Porque ele se irou. Ele não tinha motivo para se irar com o seu irmão. Então, a rejeição de Deus o tocou na sua essência. E ele não se rebelou contra Abel. Na verdade, ele se enfureceu foi com Deus. Então, tenha misericórdia dos Caíns, porque não é contra você. É contra o próprio Deus. Então, toda vez que um Caim se levanta para tentar te matar, te tirar do alvo, é contra o próprio Deus que ele está fazendo algo. Um exemplo, por exemplo, podemos usar Saulo. O que
Saulo era? Um perseguidor. Diz que ele era blasfemo. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz que eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia de Deus, porque eu fiz, e o fiz na ignorância. A mentalidade de Caim é uma mentalidade ignorante. É uma mentalidade que pensa que está fazendo algo para agradar a Deus, mas quando é rejeitado, se rebela contra o próprio Deus. Os que eram do caminho estavam de fato sendo guiados pelo Espírito Santo, mas Caim, sendo um Saulo, ele começa a perseguir, a matar os cristãos, aqueles que eram do caminho. Mas quando Deus tem um encontro com ele no caminho de Damasco, o que foi a palavra de Jesus para ele? Saulo, Saulo, porque me persegue. Ele não falou persegue Ananias, persegue Pedro, persegue João, persegue nada. Por que tu me persegues? Então o ato de se rebelar, aquela ira, era contra o próprio Deus, não era contra eles. As pessoas, da mesma forma, Caim se rebelou, não foi por inveja, querido. Na verdade, a princípio não foi por inveja de Abel, foi por não aceitar a disciplina do Senhor, porque o seu coração era mau. Então o que fazer diante dessa situação, se Caim foi selado com a mesma graça que eu fui? Sendo Abel que me esforço para viver e ser aceito por Deus, eu não posso fazer nada contra ele, mas eu posso me precaver das obras dele. Amém? Eu posso me proteger e proteger o meu coração das obras de Caim. Olha aqui os olhos, atento no texto, versículo de número 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Preste atenção aqui, ó, o campo. O texto no versículo de número 3 diz que Caim era o quê? Lavrador. Aonde era a sua área de atividade, área de ação? O campo. Então sabe uma coisa, Caim só tem o poder de te matar se você for para o campo de atuação dele, para o campo de atividade dele, o lugar onde ele está acostumado a plantar. Ele planta contenda, ele planta divisão, ele planta maledicência e ele vai destruir. Então, querido, não vá ao campo de atividade de Caim, porque ele vai te matar. E eu não me refiro a uma morte física, a morte espiritual. Porque todo aquele que dá ouvido a Caim, decide sair do seu lugar de pastoreio, de verdes pastos, de campos verdejantes, e entra no campo de atividade de Caim, vai morrer. Isso é matigainá, isso vai morrer. Então não aceite o convite de Caim. Quando Caim te chamar para o campo dele, seja da fofoca, seja da maledicência, seja da intriga, de semear contenda, sai desse campo, porque ele vai te matar. Ele tem o poder de te atingir, você nem percebe. E graças a Deus que eu e você não podemos nos levantar contra Caim, porque senão o negócio ia ser pior. Seríamos mais um. Lembre-se sempre, quando ele te convidar para o seu campo de atividade, campo de ação, lugar onde ele é acostumado a viver, a destruir, lembre-se que ele foi selado com a mesma graça que você. Ele tem um selo sobre a vida dele. Ele é teu irmão. Hoje nós vivemos em tempo diferente. Mas você precisa proteger teu coração. Porque lá ele vai te matar, lá ele vai matar a tua família, lá ele vai matar os teus amigos, as pessoas que você ama, porque ele mata. As suas obras são más. Então só nos resta fazer uma coisa, guardar o nosso coração e nunca aceitar o convite de Caim para ir para o seu campo, porque se você for, pode dizer, você está morto espiritualmente. Amém, queridos? Que o Senhor, pelo seu amor infinito, a sua misericórdia, nos ajude a aprendermos a lidar com os Caíns. Eu acredito que para todo Caim, conhecendo esse Deus maravilhoso, todo Caim, por mais que nós o qualificamos com um coração mau, com as suas obras más, há solução para eles. Porque Deus chama Caim, diz Caim,
Se tu procederes mal, Caim, se tu entender e te voltar, não é certo que tu serás aceito, Caim. Te arrepende disso que você está fazendo. O pecado está aí, todo tempo batendo na tua porta. Hoje é a mesma coisa. Não adianta nós nos irarmos contra os Caíns. Os Abéis que precisam guardar os seus corações. Nós temos que aprender a lidar com ele. Proteja o teu coração. Não aceite o convite dele de ir para o campo. E você vai agradar ao Senhor. Agindo assim, mesmo depois que cada um de nós partirmos ao Senhor voltar, as nossas obras, o fato de nós nos esforçarmos para ser parecido cada dia mais com Jesus, falará depois da nossa morte. Mas Caim será lembrado como maligno. Então tenha misericórdia de Caim, proteja o teu coração, porque ele foi selado com a mesma graça. Amém, querido? Por isso eu falei para você no princípio, se você não ouviu o que eu tenho para falar nessa noite, através do Espírito Santo, conhecendo o Pai que nós temos, isso só ia aguçar a tua indignação. Mas você não pode fazer nada a não ser guardar o teu coração e crer e aprender a lidar com ele. Amém? Que o Senhor abençoe cada vez mais. Vamos ficar de pé, querido. Eu quero